Agora a professora Rui vai apresentar. Então, eu sou a professora Maiara, essa turma aqui é o oitavo C, agora pode dar um tchauzinho. Então, muito bem, pessoal. Então, antes da gente começar a nossa atividade, eu quero saber quem pode dizer para mim o que é o conselho de classe. Vocês sabem, né? Conversar sobre a turma, que sobre os alunos, Lucas. Sobre as notas. Notas, que mais? Para que serve o conselho de classe? Para passar o grupo para discutir sobre o desempenho dos alunos. Discutir o desempenho dos alunos. E por que vocês ficam perguntando assim para a gente? Professora, se eu ficar só em português, você me passa pelo conselho? Significa isso, a gente passar pelo conselho. Passar dentro do conselho. O que significa isso? Tem gente aqui que já passou pelo conselho, vamos falar a verdade, né? Mas o que significa isso na prática? Por que vocês querem saber se o professor passaria vocês pelo conselho, por exemplo? Porque daí, tipo, você vai reprovar. Daí vai reprovar. Nós vamos pensar, então, sobre o que significa o conselho de classe. Então, vocês já sabem que o conselho de classe é uma reunião em que participam os professores, os pedagogos, os coordenadores, os diretores. E vocês sabiam que até um pode participar do conselho de classe? O grêmio estudantil, ele pode participar, um aluno do grêmio estudantil pode participar do conselho de classe para acompanhar também. Diferente daquilo que vocês acham, né? Muitos de vocês pensam, o conselho de classe, gente, o objetivo principal não é só a gente ficar vendo uma nota de vocês. A gente precisa se reunir para discutir sobre o desenvolvimento da turma. Então, antes de tudo, o conselho de classe serve para a gente pensar em como essa turma está se desenvolvendo nas disciplinas, nas matérias que vocês têm aula. Antes da gente falar sobre notas, então, a gente pensa na turma como um todo e a gente pensa em de uma maneira individual. Por que a gente faz isso? Para que serve, então, essa discussão, essas observações? Além de saber o desempenho da turma, o que isso vai influenciar? O que pode influenciar, então? Vamos lá, nós estamos no conselho de classe aqui, vocês são professores. Então, a gente está falando sobre o oitavo C, que o oitavo C é uma turma excelente, né? Tudo isso aqui participa das aulas, em todas as aulas, né? O comportamento da turma é ótimo, todo mundo faz lição, vamos ser otimistas, vamos, né, jogar no universo isso, vamos ser otimistas. Então, essa turma é show. E para que serve essa informação, então? O que a gente faz com ela? O conselho de classe, gente, tem o objetivo de orientar a nossa prática enquanto professor. A partir daquelas observações, daqueles apontamentos que são feitos no conselho de classe, a equipe escolar pode pensar em práticas para solucionar problemas, para melhorar situações e para manter aquilo que já é bom. Então, o conselho de classe tem um papel muito importante em todas as escolas. O nosso conselho de classe é dividido em 3 etapas. Vocês sabem quais são? No começo da aula, eu perguntei para vocês se já tinha sido feito. Pré-conselho. Pré-conselho. Então, vamos lá. O pré-conselho, ele é feito aqui nessa escola. Ele é feito com os alunos, em que a pedagoga responsável pela turma vem até a sala de vocês e faz uma conversa, uma fala sobre o processo de aprendizagem de vocês. Aí é o momento de vocês apontarem, né? Em que disciplinas vocês têm mais dificuldades, quais os conteúdos que estão sendo mais difíceis, que vocês não estão aprendendo direito. Então, observe que o conselho de classe, gente, ele não gira em torno da sua nota. Ele é sobre aprendizagem. Por isso que existe a aprovação pelo conselho. Vocês tanto, né, perguntam para a gente. Ser aprovado pelo conselho, gente, não significa que a escola ou que o professor te fez um favor.
Significa que, mesmo você não tendo atingido a média naquela disciplina ou em outra disciplina, significa que você tem condições de avançar para a série seguinte. Os alunos que os professores avaliam que não têm condições de acompanhar a série seguinte, aí é que eles precisam fazer novamente a série que eles estavam. Essa é a aprovação pelo conselho. Não é assim, ele ficou só em língua portuguesa, então ele vai reprovar, o professor de língua portuguesa vai reprovar. Não é assim que funciona. O professor de língua portuguesa, junto com os outros professores, vai refletir se este aluno que não atingiu a média tem condições de acompanhar a próxima série, próximo ano. Porque não dá para a gente mandar, por exemplo, para o novo ano, um aluno que tem muita dificuldade, que não conseguiu entender os conteúdos básicos de determinadas disciplinas. Vocês não concordam comigo? Fica complicado. Se você, por exemplo, está no 8º ano, você não consegue entender nada de matemática, você está fazendo um esforço, a escola está te ajudando, o professor está trazendo material adaptado, mas chegou no final do ano, você não conseguiu aprender matemática. Como é que vai ser a sua vida no novo ano, gente? Se já está difícil agora, ano que vem vai ficar mais difícil ainda, né? Então, o conselho de classe serve para a gente pensar sobre isso. Então, o que a gente pode fazer juntos, a escola, os professores, o que a gente pode fazer para apoiar os alunos nesse sentido? Para dar para vocês uma oportunidade de aprender, não de passar de ano, é de aprender. Esse é o objetivo. Por isso que a gente começa no pré-conselho, é feito o pré-conselho com os alunos, é feito um pré-conselho com os alunos e é feito um pré-conselho com cada professor. Então, a pedagoga vai verificar junto comigo, sou de língua portuguesa, quais são os alunos que eu observo que têm mais dificuldade, os alunos que têm mais facilidade, quais são os conteúdos de língua portuguesa que os alunos apresentam mais dificuldade, mais facilidade. E aí, cada professor vai fazer as suas observações para a pedagoga. Então, primeira fase, pré-conselho, primeira etapa. Segunda etapa, gente, tem que ser. Então, pré-conselho, conselho de classe. Aí a gente faz a reunião. E a partir das observações individuais dos professores, é que a gente vai conversar sobre a turma e sobre cada aluno. Então, vou pegar o exemplo do Josué. Bom, o Josué, a escola percebeu que tem muita facilidade em língua portuguesa, em história, geografia, mas o Josué está apresentando dificuldades em matemática e em inglês. Então, juntos, a gente vai pensar o que podemos fazer para ajudar o Josué em matemática e em inglês. Para que o Josué possa, durante o ano, aprender todos os conteúdos necessários e chegar no nono ano tendo condições de acompanhar aquela turma. Mesmo que o Josué não atinja a média que a gente considera satisfatória, ele pode ter condições de acompanhar a outra turma. Vocês não concordam comigo que, por exemplo, se eu der uma prova de português hoje, talvez hoje você não esteja nos seus melhores dias, né? Então, aconteceu alguma coisa na sua casa, na sua vida, você tomou chuva antes de vir para cá, você está preocupado que vai chover e você não trouxe guarda-chuva. Você concorda comigo que esses fatores podem influenciar o seu desempenho? Sim, influencia muito. O nosso emocional influencia e a gente reflete sobre isso no conselho de classe. Então, talvez a sua nota baixa não seja porque você não aprendeu, seja porque naquele dia você não estava emocionalmente bem para atingir uma média satisfatória. Por isso que a gente oportuniza uma recuperação, por isso que a gente está sempre fazendo retomada de conteúdo, para que você possa ter a oportunidade de aprender aqueles conteúdos que num dia que você não estava se sentindo muito bem, você não conseguiu aprender. Então, para a aprendizagem acontecer, tem muitos processos. A gente precisa estar bem, concentrado, e é isso que importa. Por isso que a escola tem muitas etapas. Às vezes vocês falam assim, chega no final do ano, a prova pelo conselho, todo mundo faz.
Mas não é assim que funciona. É porque em determinado momento, determinado aluno não tinha condições de atingir a média. Mas chegou no final do ano, os professores perceberam que ele tem condições de acompanhar uma outra turma. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar o aluno na mesma turma que ele estava, sabendo que ele tem condições de avançar? Não funciona, né? Não funciona. Por isso que a gente tem tantas etapas assim. Então, pré-conselho, para a gente colher informações individuais. Conselho de classe, para a gente unir as observações coletivas. E dentro do conselho de classe, a gente vai traçar para vocês, para a turma em si, a proposta, uma prática para melhorar o que precisa ser melhorado. Aperfeiçoar o que está bom, para manter aquilo que precisa ser mantido. Então, às vezes, a professora de história, por exemplo, ela pode ligar a matéria que funcionou com o oitavo C, estava tendo dificuldade em língua portuguesa. Aí ela vai dizer assim, olha, eu fiz uma atividade assim, foi muito bacana, os alunos gostaram e tiveram sucesso. E aí eu vou tentar fazer isso em língua portuguesa. É o momento que a gente conversa sobre como melhorar. Não é o momento que a gente não vai falar mal de aluno. O pré-conceito também não é para nem falar mal de aluno, nem falar mal de professor. É para a gente pensar em práticas coletivas que possam melhorar a aprendizagem de cada um de vocês. Certo? Então, pré-conselho, conselho de classe e tem a última etapa. Se tem um pré, tem um pós-conselho. O pós-conselho, se no pré-conselho a gente pensou individualmente, no conselho de classe a gente pensou coletivamente e decidiu algumas práticas que podem ser executadas na escola. O pós-conselho é o momento de quê? De fazer, de colocar em prática. Então, tudo aquilo que a gente discutiu no conselho de classe, no pós-conselho, é o momento da gente executar. Da escola tomar algumas medidas necessárias, dos professores adaptarem os conteúdos, o planejamento, as atividades. A atividade que a gente vai fazer hoje, por exemplo, é o resultado do pós-conselho de classe do ano passado. O ano passado vocês já eram meus alunos, alguns de vocês vieram de outras escolas, e aí eu tive que puxar pela glória desses alunos que vieram de outras escolas e a observação que tinha a respeito dos alunos. Na ata, que é o documento que registra o conselho de classe, então a secretária da escola vai registrando tudo que a gente vai falando durante o conselho. Como ela faz, gente, eu não sei. Flash. Porque tudo que a gente vai falando, ela vai registrando lá. Inclusive, a nota, aluno por aluno, está tudo lá registrado bem certinho. E eu peguei esse documento, eu li novamente e peguei os relatórios de cada um de vocês para verificar lá quais eram os conteúdos que, em língua portuguesa, a gente precisava melhorar, a gente precisava de uma atenção especial. Então, a maioria dos professores indicou que os alunos têm muita dificuldade de interpretação de texto. Interpretação de texto, gente, vocês sabem que facilita muito a vida em todas as disciplinas. Né? Para resolver um problema de matemática, por exemplo, você precisa entender o problema. Se você não entende o problema, é difícil de você saber que conta tem que ser feita. Né? Tem que entender o problema. Para você responder uma pergunta de história, você tem que entender a pergunta de história. Tem que interpretar o fato histórico que você vai utilizar na prova. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Essa atividade, então, é uma atividade que veio do pós-conselho. Eu analisei os conteúdos que os professores apontaram que precisavam de atenção, que é a interpretação de texto, e o que a gente vai fazer agora. E aí, antes da gente começar essa atividade, é uma atividade que a gente vai fazer em grupo, e eu já separei grupos de acordo, pessoal, com o nível de dificuldade de vocês. Então, eu separei alguns textos aqui, algumas crônicas, porque a gente tem lido crônicas, né, durante o ano, né, nesse começo de ano, a gente leu
a pátria dos pompeiros, e a gente leu o menino, do Chico Anísio. Né? Foram as crônicas que a gente usou, inclusive, nas nossas atividades avaliativas. Então, agora eu selecionei crônicas diferentes, de acordo com a dificuldade de cada grupo. Então, os grupos que têm mais dificuldade estarão com crônicas que exigem um pouquinho mais de atenção. E aí a gente vai reforçar aquilo que vocês precisam aprender, que vocês precisam entender hoje para facilitar a vida de vocês em todas as outras disciplinas. Tá? Então, o nível de dificuldade das crônicas está de acordo com a necessidade dos alunos. Por isso que os grupos foram separados por mim desta vez. Tá? Então, de acordo com o nível de dificuldade. Será uma crônica por grupo, uma crônica diferente por grupo. Agora, prestem atenção ao que vocês farão em grupo, tá? Os grupos têm 4 a 5 pessoas, uma crônica por grupo, e vocês vão fazer para mim, no caderno de vocês, um mapa da narrativa. Vocês já fizeram alguns mapas comigo hoje não, né? Durante até abril, até agora, a gente já fez alguns mapas mentais, e você vai fazer um mapa da narrativa também. Então, no centro do seu mapa, você vai colocar o nome do texto e o autor. Sempre importante colocar o nome do autor, porque não é um texto da nossa autoria. Colocou lá no centro. E aí você vai identificar para mim os elementos da narrativa. Quais são os elementos da narrativa, gente? Então, vocês vão identificar para mim. São 3, quem se lembra? Eu quero saber o tipo do narrador. O personagem, observador. Ele observa e faz postagem. Esse é o narrador personagem. Onisciente. Qual a diferença entre o observador e o onisciente? Eu acho que é do observador que você está falando. É o observador. O que ele faz? Ele só conta a história, né? E observa. O onisciente tem uma diferença. Ele conta a história e ele sabe até as emoções dos personagens, né? Então, o narrador onisciente, ele conta a história de uma maneira mais completa. Ele sabe até do sentimento dos personagens. Então, vocês vão identificar aí qual tipo de narrador tem o ponto que o seu grupo pegou, para montar o seu mapa da narrativa. Muito bem. Para a narrativa tem narrador, se tem narrador, também precisa ter personagens. Temos 2 tipos que eu quero que vocês identifiquem para mim. Personagem principal e secundário. Então, você vai puxar uma flechinha lá dos personagens. Uma para o principal e uma para o secundário e colocar quem são eles. Muito bem. Narrador, personagens. O que mais que tem uma narrativa? Como é que chama o cenário? Espaço. Então, onde acontece essa história? Essa narrativa? Além do espaço, tem também o tempo. Veja que o tempo não é a data. O tempo é o quê, pessoal? O tempo que dura os fatos. O tempo que acontece aquela história. É uma conversa de 5 minutos? É uma história que durou anos? Algumas semanas? Então, o tempo é sobre quanto tempo duraram os fatos dessa narrativa que o grupo de vocês vai analisar. Narrador, personagens, espaço, tempo. Toda narrativa precisa ter um BO. Como é que chama esse BOzinho aí? Tem o clímax também, mas é dentro dessa palavra. Quem se lembra? Alguém falou. Conflito.
Então, você vai aqui vem o clima. Quem lembra o que é o clima? Então, vamos supor que o conflito é um crime. Dentro da narrativa aconteceu um crime e tal, e daí o criminoso estava lá e deu um tiro na vida. Qual é o crime? O momento de maior tensão. Quando ele tira. Quando ele atira. Então, ó, o conflito é o problema que está acontecendo naquela narrativa. E o clímax, gente, é o momento mais tenso desse problema. Então, dentro desse conflito, qual foi o momento de maior tensão? Nenhum dos pontos tem tiro, tá, gente? Só para deixar claro. Nenhum deles tem. Mas é um momento de maior tensão. Vou repetir, então, ó. Tipo de narrador, personagens, espaço, tempo, conflito e clímax. E tem que terminar. Como é que chama? Como é que chama o fim? Então, qual foi o desfecho dessa narrativa? Aí você vai resumir em algumas palavras como é que terminou essa história. Qual foi o desfecho? Certo, pessoal? Depois, então, que vocês fizerem esse mapa da narrativa, vocês vão apresentar para nós a crônica de vocês. Vão apresentar para a turma a crônica de vocês. Vai fazer a leitura para todos? Não, você vai recontar essa crônica a partir dos elementos da narrativa que vocês identificaram. Então, vocês vão recontar para nós essa crônica aqui. E tem mais uma etapa ainda, tá, gente? Porque a gente gosta de uma coisa bem feita. Então, a gente vai fazer uma dramatização. Todo mundo aqui é ator profissional, né? De telenovelas, dorama. Todo mundo aqui é formado na escola de atuação de dorameiros. E aí, nós vamos fazer a dramatização, então, dessas crônicas aqui com os nossos atores. Quem não assiste dorama, por favor, assistam. Posso falar isso? Se quiser me explicar um mesmo, eu adoro uma novela coreana e a gente vai ter que fazer aquela atuação, né? Daquele jeito bem feito que todo mundo aqui é formado na escola de atores de dorameiros. Certo, pessoal? Vou parar a apresentação então para a gente organizar o grupo, porque senão vai ficar muito barulho aqui, tá?